meus irmãos, cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Vamos abrir o livro de Salmos, número 48. Estamos dando início a mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Você que está em casa nos assistindo nessa noite, nós queremos saudar você e a sua família, a preciosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 48 diz o texto: grande é o Senhor e mais digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-nos e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parto-iente. Tu quebrastes as naus de Tarsis com o vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu tempo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, montai-a as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Vamos orar. Pai eterno, Pai da eternidade, Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te render graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela sua soberania, Senhor, pelo seu senhorio, pelo poder que só há em ti. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor aqui nesta hora e invocamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é digno de louvor, Pai, em qualquer lugar ou circunstância que estejamos. Por isso, Pai, aqui nessa noite nós estamos aqui reunidos, Pai, para te adorar, para te buscar, para bendizer o teu santo nome, para receber de ti, ó Deus, uma palavra de vida, uma palavra de direção espiritual, mas também, Deus, dá a ti, Pai, aquilo que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o nosso louvor, a nossa adoração. Por isso, Pai, nessa noite eu peço, receba, Senhor, a adoração dos teus filhos, receba a adoração da sua igreja, receba a adoração do seu povo. Toda essa adoração, Pai, suba como aroma suave às suas narinas. Que o Senhor receba de bom grado, Pai, e libera, Pai, dos céus, todas as bênçãos, Pai, ao seu povo, Deus, porque este é o ano da colheita e nós cremos que o Senhor já tem bênçãos liberadas, Senhor, para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Assim como está escrito, Pai, aqui na tua palavra, porque o Senhor é o nosso Deus para sempre. Nós queremos, Pai, nunca nos esquecer que essa verdade, Senhor, e essa fidelidade faz com que sejamos, Pai, privilegiados, porque somos filhos do Senhor, uma vez que cremos no teu Filho amado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aqui, Deus, eu peço nessa noite que o Senhor venha abençoar cada um que veio, cada um que está aqui, cada um que saiu da sua casa, Senhor, para vir aqui te buscar, te adorar, bendizer o teu santo nome. Aqueles, Pai, que não puderam vir, seja por qualquer motivo, ó Deus, que o Senhor venha ali estar com eles, Pai, através do seu cuidado, da sua proteção, Senhor. E aqueles, Pai, que de maneira alguma
querem vir ou não têm interesse de vir. Nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador da verdade, nos convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Nesta hora, Senhor, nós clamamos aqui como igreja e intercedemos, Pai, aqueles que estão nos hospitais neste momento, ali, ó Deus, hospitalizados, internados, talvez, ó Deus, até mesmo numa CTI, numa UTI. Pai, o Senhor, ó Deus, é o recurso, como também é o médico dos médicos. Opera, Senhor, ali milagres, cura, restauração. Que haja, ó Deus, ali grandes transformações de conversão daquelas pessoas. E cuida, Senhor, de cada uma ali, segundo o teu querer e a tua vontade. Aqueles que estão, Senhor, no presídio, na penitenciária, nos centros de reclusão, Senhor, toca no coração dessas pessoas, para querer, ó Pai, contigo, ó Deus, um compromisso, uma aliança, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, longânimo. Ó Pai, tem, ó Deus, bênçãos liberadas sobre todos eles. Pai, nós colocamos diante do Senhor também todas as lideranças, Pai, aqui dessa cidade, seja, Senhor, política, Pai, empresarial, religiosa, Pai, que no nome de Jesus, todo este povo, toda esta cidade, Senhor, se curvam perante ao Senhor, confessam que o Senhor é Deus, ó Pai, que acima de tudo não há outro senão o Senhor. Também pedimos, Pai, por Minas Gerais, Deus, atingida por essas chuvas, da qual o Senhor tem controle de todas as coisas, dá o alento, Pai, a provisão, mas acima de tudo, desperta essas pessoas para reconhecer que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Pai, também te apresentamos a governança federal, Senhor, dessa nação, e a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, enquanto o Senhor, o justo, governa, todo o seu povo se alegra. Nós queremos, Pai, neste ano de eleição, o Senhor venha trazer homens e mulheres para poder pleitear, Senhor, cargos, Pai, mas acima de tudo, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aqueles, Pai, que serão, ó Deus, eleitores, que o Senhor venha tocar no coração deles para ter o senso da sua palavra, naquele senso de votação, porque Deus, a última palavra é do Senhor, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Assim nós apresentamos todas essas governanças, do judiciário, do legislativo, Senhor, do executivo, e em nome de Jesus, se curvam diante do Senhor, confessam ao Senhor que o Senhor é Deus, e que sirvam ao Senhor com alegria. Aqui, Pai, aos moradores, Senhor, deste bairro, e todos os bairros da cidade de Pirapora. O Senhor nos deu uma direção que até 2030, cada bairro de Pirapora tem um GC, Aliança Eterna. Por isso, Pai, nós pedimos aqui em intercessão e em oração neste momento. Vai de encontro, Senhor, em cada família, para que abra a sua casa para receber ao Senhor, como uma igreja de pequenos grupos, para estar ali, ó Deus, adorando, servindo, estudando a sua palavra e aprendendo do seu Evangelho para viver uma vida plena no Evangelho da graça, da vida eterna e, acima de tudo, da salvação. Assim, Pai, nós te agradecemos nessa noite. Fala conosco aqui, receba a nossa adoração, receba nosso louvor, e que haja, Senhor, poderosamente na vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar aqui a equipe de louvor, adorando ao Senhor nesta hora. Aleluia. Amém.
queremos falar para você que todos os dias nós temos mensagens através do canal Direção Espiritual da Igreja Aliança Eterna, que pode chegar aí na sua casa para mudar histórias de vida. Hoje temos diversos testemunhos que nos são relatados, o quão grande o Senhor tem feito na vida de muitas famílias. Logo, se você conhece alguém que precisa de uma palavra para uma direção espiritual, compartilhe esse canal para essa pessoa. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar a história, e Ele quer mudar a sua história em nome de Jesus. E a vocês que estão aqui nessa noite, nesse culto de ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Nós escolhemos daqui, eu me incluo nisso, escolhemos estar no melhor lugar e na melhor presença que é a tua. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas fomos direcionados pelo Espírito Santo para estar aqui. Então, se até aqui estamos, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. E Deus tem bênçãos liberadas para você. Você pode todo dia declarar essa verdade, falando com você mesmo, dizendo: Pai, Deus, o meu Senhor, tem bênçãos liberadas para mim. Porque o ano que você está vivendo, meu irmão, é o ano da colheita. Amém, querido? E eu ainda quero aqui ouvir muitos testemunhos do que Deus já está fazendo, vai fazer e com certeza fará aqueles que creem no seu poder. Amém? Glória a Deus. As nossas programações aqui, amanhã, GC de consolidação ali na casa da irmã Cida, às 19h30. Quinta-feira aqui, GC de homens, GC de mulheres. Na sexta-feira, às 15h, tarde da oração. Domingo, Escola Bíblica Dominical, Pastor Janetes, ok? À noite, culto de celebração. E sábado, em Uberlândia, você que é lá de Uberlândia, temos um GC ali para te acolher e ali, junto com você, estudar a palavra de Deus. Em breve, não somente para Uberlândia, mas em todo e qualquer lugar. E aqui em Pirapora também não é diferente. Nós vamos ter batismo, amém, queridos? Aquele que está interessado, aquele que tem um desejo no seu coração de se batizar, procure aí a pastora Dila, a irmã Nilde, para que possa exatamente dar início a essa preparação, porque esse ano quem não batizou, nosso desejo é que sejam batizados para a glória de Deus. E queremos aqui fazer esse ID de Jesus na vida de todos aqueles que querem conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui agora declarando essa grande verdade de Deus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, nós declaramos essa verdade. E nessa verdade, Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, abrindo o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua palavra. Conceda graça, Senhor, e sabedoria ao pregador aqui dessa noite. Que em nenhum momento seja ele, mas que em todo momento seja o Senhor que venha falar, ó Deus, em nós e através de nós. Que sejamos aqui, ó Deus, vasos escolhidos e usados pelo Senhor. Grandes coisas o Senhor fará, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor já está fazendo. Por isso, tenha liberdade, Espírito Santo, para agir aqui neste lugar, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, de maneira sobrenatural. Que enquanto nós estivermos aqui, os teus anjos acampados ali
esteja guardando a nossa casa, nossa família, todos os nossos familiares, aqueles que estão no trabalho aqui nesta hora. Por isso, Deus, abra nosso coração e permita que recebamos e entendamos toda a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero, antes da gente começar a falar sobre o tema, voltarmos lá em Salmos de número 48. Neste livro, nós vamos estar exatamente no versículo de número 14, entendendo uma grande verdade da Bíblia. Salmos de número 48, verso de número 14. A palavra do Senhor diz: porque este Deus é o que, irmãos? É o nosso Deus. Então fala para o irmão que está do seu lado aí: meu irmão, este Deus é o seu Deus, mas não é por um momento, é para sempre. Amém, queridos? Se você crê nessa verdade, você vai dar glória a Deus. Ele começa trazendo uma resposta, dizendo: porque este Deus, ou seja, o único que faz maravilhas. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é maravilhas. E na sua vida, se Ele ainda não estiver fazendo, meu irmão, abra seu coração, porque Ele vai fazer maravilhas. E se você está recebendo as maravilhas de Deus, abra mais o seu coração para Ele fazer mais e mais e mais maravilhas aí ao seu favor. Então o versículo começa trazendo, primeiro, no verso 1, grande é o Senhor. E o que mais? E muito digno de louvor. Aonde? Na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Amém, queridos? Então vamos lá compreender até então que nesses dois versículos, o primeiro começa dizendo que o Senhor, Ele é grande, e depois digno de louvor. O que nós fizemos aqui há pouco? Nós demos a Ele aquilo que é dele, louvor para a honra e glória ao seu nome. E o que Ele vai nos dar? Ele vai nos dar toda uma direção, nos guiando até o último estágio. E na nossa vida, meu irmão, eu quero dizer para mim e para você que nós temos um estágio que um dia se cumprirá o seu fim. Volta comigo no verso 14. E a palavra do Senhor diz que além dele ser o nosso Deus, e é um Deus para sempre, a palavra também diz aqui na minha tradução que Ele será o que, meu irmão? Nosso guia até a morte. Ou seja, o nosso estágio final é a morte, mas até a morte Ele é o nosso guia. Não quero dizer sobre morte, mas eu quero falar sobre guia. E guiar é nos dirigir para chegar no caminho que Ele tem para nós. Porque todos que permanecerem em Jesus herdarão a coroa da salvação. Todos aqueles que em Jesus estiver firmes, fortalecidos, Jesus dará um grande galardão. Eu quero nessa noite saber quem aqui nessa noite quer receber o galardão de Deus. Amém. Porque se nós entendemos que o galardão do Senhor é a única recompensa que de fato justifica toda a nossa razão de estar nele, porque sem Ele, meu irmão, o que nós podemos fazer? A Bíblia diz que sem Jesus nada nós podemos fazer, mas com Jesus todas as coisas podemos fazer, porque em todas essas coisas Ele nos fortalece. E Jesus quer nos fortalecer em que momento? Para que a gente entenda que em meio a uma provação passaremos por estágios de aprendizado. Logo, se tem alguém aqui que está passando por estágios de provação, eu quero dizer para você que grandes coisas do Senhor vai fazer através desses estágios. Porque em todo momento, do início quando começou, até o final, Ele será o nosso guia e além disso, Ele é o nosso Deus. E quem é esse Deus? O grande Senhor e digno de louvor. E que louvor é esse? A nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa forma de enxergar e servir a esse Deus. Em que momento? Em todos os momentos. E de que maneira? Com alegria.
É o que nós mais ensinamos aqui nessa congregação. É que todos precisam compreender que servir a Deus é servir com alegria. Alegria. E quando a gente fala servir a Deus com alegria, ela vem de encontro, às vezes, ao momento que talvez nós não estamos. Para alguns, a alegria talvez não está sendo a vez do momento, mas para o Senhor é todo momento servir a Ele com alegria. Amém, querido? Porque, gente, então quanto Deus é bom, o que Ele mais quer de nós é que nós sejamos bons com Ele. Então, quanto Deus é fiel, o que Ele mais quer de nós é a nossa fidelidade com Ele. Então, quanto Deus é justo, Ele quer de nós que sejamos justos por causa dele, justo por Ele, e justo devido ao que Ele é, devido ao que Ele fez, e ainda mais devido ao que Ele já está fazendo. E quanto mais o Senhor é misericordioso, mais ainda Ele quer que tenhamos misericórdia um do outro. Por isso, quando nós estivermos vendo qualquer pessoa em um estágio de provação, busquemos, irmãos, acolher essa pessoa, porque nesse estágio Deus está produzindo algo para o aperfeiçoamento dela. Logo, não vamos colocar diante desse momento de provação, entender que Deus está pesando a mão, quando na verdade, meu irmão, Deus não precisa pesar a mão, Deus só precisa estabelecer processos para que a gente entenda que nunca será por nós, nunca será através de nós, mas sempre será por Ele e através dele. Que todas as coisas vai cooperar. E eu quero dizer para você nessa noite, na sua vida, tem coisas que você ainda não está entendendo, mas vai cooperar para o seu bem. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Com isso, eu quero dizer aí no verso de número 14 de novo, porque este Deus, Ele é o nosso Deus. Quando a gente entende essa realidade, a gente começa a ver a vida em uma maneira totalmente diferente ao que a gente observa. Porque, irmãos, nesses últimos tempos, e a gente sempre fala disso, nesses últimos dias, as pessoas já estão vendo o caos, né, pastor Zé? Manilde, Maria José, Ronaldo, o irmão que teve um grande livramento do Senhor. Nós estamos vendo o caos, vai. Parece que tudo vai ficar pior, parece que tudo não tem mais jeito. Eu quero dizer que quando nós entendemos que grande é o Senhor, e Ele é o nosso Deus, para Ele tem jeito. E nele nós já estamos resguardados desse caos. Nós já estamos resguardados desse caos. Porque nesse mundo, a palavra do Senhor diz que nós não devemos amar esse mundo. Então, quanto também nem nos conformar com esse mundo. E tem pessoas que estão se conformando com o mundo, deixando ao Senhor de servir com alegria e passar a servir ao mundo com opressão, com depressão, com práticas abomináveis a Deus. E eu quero dizer nessa noite, bem-aventurado, bem-aventurado é aquele ou aquela a quem o Senhor não imputa maldade. Amém? Vamos comigo então, por favor, no livro de Romanos. Vamos começar a partir do verso de número 4, para que a gente possa compreender que quando o Senhor é grande, e Ele nos guia, e Ele é o nosso Senhor, bem-aventurado, verso de número 8, aí, a partir do capítulo de número 4 de Romanos, livro de Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, a palavra diz que bem-aventurado é quem, irmãos? O homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Porque, gente, o que faz o homem separar de Deus? O pecado. Qual é a causa do afastamento do homem a Deus? O pecado. Deus não se afasta do homem porque ele permanece fiel, mas é o homem que se afasta de Deus porque passa a ser infiel. E essa convicção nós temos que ter conosco para que em todo e qualquer momento, nunca pensemos em afastar de Deus. Vocês estão conseguindo compreender?
em todo e qualquer momento, que a gente nunca pense em afastar de Deus. Porque talvez alguns, o motivo do afastamento é exatamente porque em meio à tribulação, ele acha que Deus o esqueceu e não mais se lembra dele. Mas na verdade Deus está provando ele para desenvolver nele habilidades importantes para outros que virão, e ele será esse grande homem, essa grande mulher de Deus, para trabalhar essa pessoa no plano de salvação de Deus. Porém, tem pessoas que em meio a tudo isso, afastam-se de Deus e passam, ao invés de obedecer, passam a desobedecer. Ao invés de guardar as palavras, passam a desprezar as palavras. Ao invés de guardar os mandamentos de Deus, ignoram os mandamentos de Deus. Logo, tudo isso que é feito já é um pecado praticado. E tem gente que está nesse estágio de cometimento de pecado, aonde Deus não quer imputar sobre esse pecado uma sentença que também está escrita na palavra. Porque, meu irmão, nós sabemos que é o pecado que separa o homem de Deus. Amém? Glória a Deus. O pecado é a razão, o motivo que separa o homem de Deus. Mas o pecado, ele também tem preço. Se a graça por um lado tem preço, o pecado por outro lado também tem preço. Qual é o preço da graça? Uma vida eterna garantida em Jesus Cristo. Amém? Aqui eu estou pregando para isso. Mas qual é o preço do pecado? O salário, que é a morte. E o que nós vimos lá em Salmo 48, verso 14? Diz que ele é o quê? O nosso Deus, e que nos guia até a morte. Mas essa morte não é a da consequência do pecado, mas é essa que vai nos trazer para uma grande vida eterna. Logo, o pecado que nós outrora era, agora já não é mais, porque somos da parte de Deus, e todo aquele, eu quero que você me escuta nessa noite, e você que está em casa também, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por isso, eu quero chamar aqui a atenção dessa igreja, que se tem alguém aqui que ainda não compreende essa verdade, eu quero convidar vocês para poder trazer um discipulado, para que a gente possa aprofundar nesse entendimento. Mas se talvez tenha alguém aqui nessa noite que está na prática do pecado, achando que Deus pouco se importa com o que está acontecendo, e até agora não entrou com nenhum juízo, saiba, meu irmão, que talvez o juízo não aconteceu, mas o salário desse pecado, que é a morte, ela vai acontecer. Só que Deus não quer isso para o seu povo. Deus quer que o seu povo tenha vida, e vida em abundância. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, nesse ano da colheita, eu não quero ver só as bênçãos na sua vida, mas eu quero ver a sua vida abundante da graça de Deus. Porque a graça do Senhor também é justificada pela fé. Também é pela fé. Mas eu volto de novo com vocês em Romanos capítulo 4, verso 8. Bem-aventurado é o quê? O homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Eu quero dizer, por que é imputar, gente? Amém? Se bem-aventurado é aquele ao qual o Senhor não imputa, a outros da qual o Senhor tem imputado o pecado. E que pecado é esse, meu irmão? Já tem deixado essas pessoas seguir os seus próprios caminhos de iniquidade, de transgressão, para trazer sobre si os seus próprios juízos e as suas próprias sentenças, ao qual Deus não mudará o destino dessa pessoa. E alguém vai dizer: mas espera aí, pastor, será que Deus é esse? Eu quero com vocês trazer o entendimento para que a gente possa voltar aqui de novo. Romanos capítulo de número 1, acompanha comigo, por favor. Romanos capítulo de número 1, a partir do verso de número 29. Romanos capítulo de número 21, a partir do verso de número 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade,
cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam. Por isso, irmãos, a palavra diz que nós temos que a todo momento nela nos examinar. Amém, queridos? Nós temos que na palavra nos examinar. Porque quando fazemos o nosso exame na palavra, buscamos na palavra o diagnóstico acerca de como nós estamos. E aqui tem todo um conjunto de ações ou de estado que tem pessoas que possam estar e assim constituindo o pecado ao qual o Senhor vai imputar a morte. Eu quero com isso dizer que se tiver pessoas cheias de iniquidade, com prática de prostituição, com malícia no coração e nas ações, sendo avarento, tendo maldade em si, em seus gestos e nas suas falas e até mesmo nos seus comportamentos, cheios de inveja, homicídio, matando os outros até com a própria palavra, usando a língua como ferramenta de morte, com contenda uns com os outros, trazendo engano e gerando engano, sendo maligno e trazendo mal, é apenas parte de pessoas que estão em pecado dentro da igreja, trazendo sobre si uma grande morte como salário ao Senhor está imputando uma sentença. Isso está imputando um juízo. E por que eu estou ressaltando isso? Porque se o ano é da colheita, quem planta, mas eu gostaria muito de desejar que nós colhemos bênçãos, porque Deus tem bênçãos liberadas, mas Deus também tem sentenças declaradas. E eu não quero enganar ninguém nesse aspecto, para que ninguém chegue aqui e fale, eu fui lá e ele falou que vai ter bênção, e eu vou continuar no meu estado que eu estou. Como? Iniquidade, com prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, com pensamentos ou ações de homicídio, contenda, dissensão, engano, malignidade, murmurador, detrator, aborrecedor de Deus, injuriador, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente a pai e a mãe, nécios. Eu gostaria de falar essa palavra nécios aqui também. Infiéis, sendo afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte porque praticam tais coisas. Gente, um grande funil, amém, Deus? No final tem um ciclo pequeno. É a porta estreita que nos levará ao caminho, glória, da salvação. Mas a larga está todo mundo indo, inclusive crente. E alguns já estão batendo nas nossas portas e falam, vem, você não vai não? Ou você ainda vai ficar aí com esses costumes que parece que é da antiga? Ou parece que você ainda vai ficar ainda lendo a Bíblia e ficando ali, achando que Deus... Gente, Deus agora é pop. Deus agora é moderno. Deus agora é do costume. Deus agora é do movimento. Meu irmão, tudo que Deus quer é o nosso, meu, seu, nosso avivamento nele. Eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu não sou. Eu não posso exigir dos outros aquilo que eu não sou e nem faço. Logo, eu preciso ser o exemplo para poder dar exemplo ao outro. Por isso, essa igreja, ela tem 3 pilares que nós vamos estar sempre ressaltando convosco. Qual é o primeiro pilar dessa igreja? Uma igreja de oração. E qual é o segundo? Uma igreja de testemunho. E qual é o terceiro? Uma igreja de servir. E se ela é uma igreja de servir, como que ela tem que servir? Com alegria. E se ela tem que servir com alegria, o que que ela não pode fazer? Se importar. Está ali bem claro para todos. Uma igreja pronta para servir, pequena para se importar. Porque se nós somos pequenos para se importar, não queremos saber como foi, mas nós temos total interesse em saber se agora você quer. Quem quer ser de Jesus, nós estamos abertos. Quem não quer ser de Jesus, compreendemos seu motivo e
faremos o que está no primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Uma igreja de oração. E o que nós podemos fazer? Orar. Porque quando nós oramos, Deus age. E quando nós confiamos, Deus realiza. Amém? E a nossa oração aqui é que aquele que ainda não conheceu a Jesus, vai conhecer a Jesus, mas através de nós. Amém? Por isso, vamos buscar ser a igreja modelo, mas modelo de Cristo, não modelos de homens. Porque na igreja modelos de homens, fazemos acepção de pessoas, mas na igreja de Jesus, nós acolhemos pessoas. Amém? Daí é quando alguém fala o seguinte: o que é GC? É um grupo de crescimento que te acolhe. Mesmo que eu fui, sim. Mesmo que eu fazia, sim. Mesmo que eu era, sim. E por quê? Porque tão quanto você foi, um dia também eu fui. Agora, tão quanto eu sou, eu desejo que você seja. E o quê? Homem, mulher, família de Deus. Amém, queridos? Eu chego a me arrepio nessa hora, porque, irmãos, se tem uma coisa que é boa, é GC. Porque no GC a gente se abre de uma maneira que no culto eu só escuto, mas no GC eu participo, eu interajo, eu coloco meu momento de testemunho. E quando eu faço o meu testemunho ser ouvido por todos, edifica não a mim, mas também a todos que estão comigo. Por isso, no GC, se abra para o GC e bata no peito mesmo: eu faço parte de um GC. Vamos lá? Fala aí com o irmão que está do seu lado. Eu faço parte de um GC. Amém? Já deixo aqui um parênteses aberto para a nossa supervisora de GC. Alguém sabe quem é a supervisora de GC dessa igreja? Não? Por favor, manifeste-se aí, supervisora de GC. Já deixo aberto para que esse ano, até o final dele, a gente tenha para cada GC um nome de GC. Lá na Irmã Cida já começou. Ali é um GC de consolidação. Ah, pastor, eu quero ser consolidado. Vai quarta-feira para cada Irmã Cida. Porque ali já é um GC de consolidação. Aqui tem GC de mulheres, mas daqui a pouco vai ter que ter um nome esse GC de mulheres. Logo também tem o de homens, daqui a pouco tem que ter também um nome desse GC de homens, e assim por diante. E tudo para quê? Para que a gente possa mostrar que através do GC nós podemos ser a igreja primitiva do Senhor. Aquela que se reunia nas casas, irmã Maria José. Aquelas que se reunia ali, e ali havia alegria. Logo eu deixo um parênteses também aberto. Meu irmão, quem aqui é de Deus? Amém. Tem alguém aqui que não é de Deus? Todos são de Deus. E há uma instrução de Deus que os que são deles são hospitaleiros. Ó, permita receber homens e mulheres de Deus na sua casa. Porque quando um homem e uma mulher de Deus for na sua casa, talvez você está recebendo um profeta e nem você sabia. E quando um profeta chega, o que há? Promessa, bênção para poder acontecer. Porque quando chega o profeta, duas coisas ele pode trazer. Amém, queridos? O profeta, quando chegar, quem aqui quer receber o profeta? Quando a gente recebe um profeta, ele pode nos perguntar duas coisas: a minha vida está sendo de paz, mas talvez a minha chegada está sendo de juízo. E se ela for de juízo, abra ao que o Senhor quer te admoestar. Mas se for de paz, permita o Senhor te abençoar. Amém? Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Eu quero que você volte comigo, que quando nós estamos aqui em Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, nécios, infiéis nos contratos, sem afeições, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Olha o verso de número 26. Pelo que o que, irmãos? Pelo que? Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos
a recompensa que convinha ao seu inimigo. E com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A estes Deus imputou o pecado, esqueceram de Deus, ignoraram a ordem do Senhor e praticou toda a maldade de pecados ao qual o Senhor. Por isso, irmãos, que quando a gente diz que nós somos crentes, o crente é aquele que crê, amém, querido? Amém. Mas no nosso meio que somos cristãos, nós também podemos dizer que somos santos. E o que é santo? É ser separado. É entender que não façamos mais parte daquilo ao qual Deus não está e não se agrada. Estamos aqui hoje? Estamos. Deus tem se agradado disso? Sim. Estamos aqui agora? Estamos. Mas se tivermos nessa prática, Deus está se agradando de nós? Não. Por isso, não vamos nos enganar, agindo tal qual Deus já sabe, e vindo para cá achando que Deus não sabe. Porque, irmãos, Deus nos conhece muito mais do que a gente imagina. Mas eu não estou aqui trazendo juízo para vocês e nem para essa igreja. Eu só quero que vocês entendam que se vocês disseram que Deus é o seu Deus e que te guia, Ele quer te guiar para um caminho de vida. E nesse caminho de vida, Ele quer ser a verdade, Ele quer te dar a própria vida, uma vida em abundância. E abundância de quê? Para que tudo que você colocar a mão prospere, e aonde você entrar, a presença dele é contigo. Para quê? Para trazer uma paz que vai exceder qualquer entendimento. Logo, em meio à aprovação, Deus quer nos avaliar nos processos que é dele, porque tudo que é dele coopera para o bem dele. E se coopera para o bem dele, também traz cooperação para nós que somos dele. Por isso, irmão, eu quero dizer para vocês, e todos já sabem disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui não é chamado de Deus, irmão? Tem alguém? Todos nós fomos chamados. Se nós fomos chamados, lembra quando eu falei da palavra Nécio, verso 31, acompanhe comigo, e você que está aqui? Uma das coisas que ele está dizendo é o Nécio. Sabe o que é o Nécio, irmã Elenice? É aquele que não dá um passo para fazer o que Deus quer. Por isso, se você que congrega aqui, é aqui que você vai ser avaliado, que nós não queremos que você seja um cristão. O Nécio é aquele que entra em um estado de inércia. E inércia é paralisação. É aquele assim, eu venho e escuto, tá, mas o que você faz? O quê? Tá, eu venho e participo, tá, mas o que você colabora? Não, eu venho e dizimo, tá bom, o que é o seu dízimo perante as ações voluntárias que a gente quer de você? Não seja nécio, não permaneça inerte, não seja daquele que fala, eu não sabia, eu não sei. Gente, o que mais tem aqui são todos nós que toda terça ou todo domingo está aqui. E agora Deus nos permitiu até a quinta. E para quem quer, Deus também deu até a quarta. E para quem não pode, Deus também deu a terça. Mas se de noite não dá, tem domingo pela manhã. Ou seja, Deus não quer ver nenhum nécio na inércia parada de trabalhar para a obra de Deus. Porque seremos, meus irmãos, se assim fomos chamados, tão quanto assim nós seremos cobrados. E quem vai cobrar de nós não é o pastor, mas o verdadeiro pastor, aquele ao qual as ovelhas dele, quem é a ovelha de Jesus? Reunidas nas 99, ele deixa elas aqui e vai atrás da perdida. E quando o bom pastor vai atrás da perdida, aonde está as 99? Juntas. E como tem que estar 99? Unidas, em comunhão, com relacionamento saudável. Não pode ter intriga e falar, cadê o pastor? Ih, você não presta, você não gosta de você. Eu preciso te falar a verdade, deixa eu desabafar. Não, irmão. O pastor saiu atrás da ovelha perdida, as 99 santos se juntam, se unem, se
deixa eu te ajudar em oração, em palavra, em direção. Estamos nessa causa. Se for por evangelho, melhor ainda. Mas se não for, vamos buscar direção na palavra, para que quando o pastor chegar, a minha e a sua lamparina continue acesa, para que ninguém chegue aqui e vê ovelha perdida ou ovelha desviada, porque tão quanto tem o bom pastor, tão quanto também, pastor Zé Neves, é bom que nós saibamos que nós temos que defender isso. O mercenário vem, salteia o curral, chama para vir no aprisco dele, e depois que pegar todas as gorduras dali, ele foge e deixa elas ali, órfãos, assoladas, machucadas, e é por isso que nós estamos recebendo muita ovelha machucada, porque abusaram. Tem muito crente aí que está sendo abusado, meu irmão, abusado de pessoas que só estão arrancando a lã, tirando tudo que tem, não dando nenhum suprimento de palavra. Mas nós aqui, e eu puxo a sardinha não do Rod, nem do pastor, nem das pastoras aqui, eu puxo a sardinha de vocês do GC, é ali no GC que vocês conversam, é ali que os temas são abordados. Para quê? Para pegar essas pessoas e falar: você está machucado, querido? Nós queremos tratar de você. Você está machucado, querido? Nós queremos cuidar de você, a fim de que você fique tão são, para você poder ter liberdade no aprisco que é o Senhor. Eu sei que tem, mas não devemos ser ovelhas machucadas. Eu sei que machucamos, mas não podemos estar machucados dentro do aprisco. Porque, gente, então, quando estamos unidos como as 99, o bom pastor está entendendo que essas 99 não dão problema. E ele foi atrás daquela que está com problema. Porque quando ele voltar, fala que o irmão vai ser orado, quando o pastor voltar, com a ovelha que está perdida, ele vai dar uma festa junto com você. Então não chega para ele e fala que você não teve um momento de comemorar com seus amigos, porque o pai nunca te deu. Saiba que existe o filho pródigo, mas não se torne o irmão filho pródigo. E por que eu quero dizer isso? Eu vou voltar de novo para o nosso texto, porque no verso de número 28, acompanhe comigo aí no livro de Romanos, e como eles não se importaram de ter o que, meu irmão? Conhecimento de Deus. O que Deus fez? Deus os entregou a um sentimento perverso. Então toda a maldade que ele faz, quem foi que ordenou, quem foi que permitiu? O próprio Deus. E a consequência da maldade que vai causar nele? Quem foi que imputou? Vocês estão conseguindo compreender a profundidade desse texto? Para que a gente possa saber que e Deus os entregou a um sentimento perverso. Para quê, irmão? Para fazerem coisas que não convêm. Quanto mais coisas que eles fazem que não convém, pastor, seria mais pecado eles estão. E qual é o salário do pecado? A morte. Mas quem imputa? Amém? Vamos voltar em Romanos, capítulo de número 4. Amém, meus irmãos? Glória a Deus aí. Você que está em casa nos ouvindo, essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Em Romanos, capítulo de número 4, verso de número 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Verso de número 16. Portanto, é pela fé. Mais uma vez, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Logo, meu irmão, pela fé, para que seja segundo a graça, o Senhor nos chamou para poder nos abençoar de graça. Eu quero com isso concluir. A palavra do Senhor, ela não tem preço, irmã Deus. Mas esse Jesus da palavra nos comprou com alto preço. Amém? Se quiserem fazer um pix de 10 mil reais, fiquem à vontade. Não é isso, meu irmão. Nunca será isso. Não é o dinheiro. Enquanto muitos estão explorando esse lado, nós estamos dando de graça.
de graça. Existem pessoas que até falam assim, engraçado, vocês nunca falam de dízimo, para quê, irmão? Se você entender que o Evangelho da graça, da qual aquele que te chamou te abençoa de graça, servindo a Ele com alegria e entendimento, você devolve a Ele aquilo que Ele te entrega na 10ª parte do que Ele te concede. Daí, irmão, quando você faz isso, nada te pesa quando você dizima com consciência. E é sobre isso que nós aqui defendemos, porque tão quanto eu, como pastor dessa igreja, e as pastoras que compõem a liderança, e todos que compõem a frente dessa igreja, sabemos, né, Nilton, supervisora de GC, que nós defendemos e defenderemos sempre o Evangelho. A nossa defesa é a do Evangelho. Quem não quer, a palavra já sabe o que e quando e como julgar. Mas quem quer, as riquezas dessa palavra já estão liberadas para você. Essa é a igreja, a aliança eterna, na qual Deus tem uma aliança eterna. Aí no capítulo de número 5, em Romanos, capítulo de número 5, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, o título, mas na minha está a justificação pela fé e paz com Deus. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu pergunto nessa noite aqui, se nós temos paz com quem? Com Deus. Mas através de quem? De Jesus Cristo. Logo, quem é Jesus Cristo? Nosso Senhor e nosso Salvador. Se Ele é o nosso Senhor e Salvador, e através dele temos paz com Deus, isso tudo foi mediante o quê? A justificação pela fé. Portanto, o que eu quero aqui nessa noite que sirva para a nossa jornada de vida? Vamos buscar desenvolver a fé em meio à luta, em meio ao problema, em meio à circunstância, em meio a tudo que está acontecendo, seja com cada um, ou individual, ou com todos no mesmo senso comum. Exemplo de senso comum: o ano é da política, estamos vivendo uma política cheia de instabilidade, cheia de crise, trazendo grandes danos futuro para o próximo presidente, aonde nós colheremos de toda essa injustiça do que está sendo feito. No entanto, esse senso é comum. Por outro lado, alguém pode estar tendo uma particularidade que, ao invés da gente mais uma vez ir com sentença que não sabemos, colher e acolher para que a gente possa direcionar, porque talvez é nesse momento que Deus está produzindo algo grande para a vida dela. Algo grande para a vida dela. E vamos aqui discorrer para que a gente chegue lá. Verso de número 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos em que, irmão? Na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? É aquela quando vamos de fato estar com Ele. E enquanto ela não chega, como que nós temos que estar? Firmes. Firme. Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado. Você está firme aí, meu irmão? Pergunta para ele, pergunta para ela aí. Você está firme, meu irmão? Porque pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o verso de número 3. E não somente isto, ou seja, tem coisa ainda muito mais além, irmã Maria José. E aqui ele está dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E por quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Fala para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, você está calmo. Você vive a calma do Senhor em meio à prova, em meio à luta e em meio à tribulação. Porque talvez quem não está vivendo isso está cometendo um pecado, porque está fora desse princípio. Todos passaram óleo aí nas costas. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações.
sabendo que a tribulação produz Paciência. Cadê os crentes nervosos? Na nossa época ali, ô Ronaldo, você, eu sei que você é, nós todos irmãos também. Havia uma banda que o cara, quando cantava, ele já fazia gesto. Alguém se lembra? Isso me dá tic-tic nervoso. E a câmera está ouvindo, mas é para você mesmo. Isso me dá tic-tic nervoso. E aí tem crente hoje que fica nervoso. É o crente tic-tic nervoso. Alguém já ouviu essa música? Não? Década de 80. Tic-tic nervoso. É aquele crente que você pisou no pé, pronto. Bum! A bomba explode de quê? De língua maliciosa, lançando veneno para matar as ovelhas que fazem parte das 99 que o bom pastor deixou ali enquanto está indo lá resgatar hoje. Gente, nós somos aqui parte das 99, amém, queridos? Amém. Lá na sua casa tem ovelha perdida que o pastor lá. Ele está lá na porta, ó, só esperando aquela ovelha perdida abrir o coração para ele entrar e fazer ali morar. E quando ele fizer morar, ele vai pegar aquela ovelha, trazer para celebrar conosco. E quando essa ovelha chegar, acolha, receba. Escola Bíblica Dominical de 2023, Jesus acolhia, observava e ensinava. Nós vamos o quê? Acolher, observar e ensinar. Ensinar o quê? A viver uma vida plena em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o bom pastor que resgatou aquela ovelha perdida aos nossos olhos, mas nunca perdida para o propósito. Aquela ovelha que está perdida lá, meu irmão, minha irmã, tem propósito de Deus. Não vamos olhar e dizer, não vai ter mais jeito, não tem para nós. Mas para Deus tudo é possível ao que crê. Então não duvide, crê, porque talvez quando ela chegar, ela vai estar na frente e Jesus vai te colocar lá para trás. Amém? Os últimos serão. Guarda isso no seu coração. Verso de número 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se a tribulação produz a paciência, o que a paciência produz? A experiência. E o que é que a experiência produz? Então, meu irmão, no GC de homens e de mulheres, o que está faltando para você, Nécio, para você, Nécia, que tem que desenvolver através do GC, para que quando aquela pessoa chegar, você tenha o quê? Paciência, experiência e esperança. Qual é? Vai dar certo, meu irmão, você vai ser de Jesus. Vai dar certo, meu irmão, você vai ser de Jesus. E meu marido? Vai dar certo, ele vai ser de Jesus. Eu tenho experiência. Como assim? Você já viveu isso? Não. Eu tenho experiência porque o Senhor diz que na tribulação nós nos gloriamos. Então nós vamos nos gloriar na tribulação sua, porque ela vai te produzir a esperança. Porque nós precisamos é de esperança. E por que nós precisamos de esperança? Porque muitos já estão mais agora supervisores de GC, esfriando na fé e não acreditando mais nas promessas de Deus. Alguém sabe qual é uma das frases que a pastora costuma sempre falar aqui? Firme nas promessas de Jesus. Mas às vezes eu quero estar firme na promessa do profeta que me entregou uma profecia, da qual Deus, não é que ele não está nela, é que ele esqueceu de falar para ela que o tempo é possível. Não isso. E com isso, que a gente deixa de ter a expectativa para poder trazer a ânsia. Quando uma palavra da profecia chegar até nós, receba, mas entenda que o trabalhar e o tempo é do Senhor. Olha o verso de número 5. Se no 4 ele diz que a paciência é a esperança e a experiência na esperança vem da tribulação, olha o 5. E a esperança não traz. Então não sejamos crentes de confusão, como também nós não permitimos aqui confusão. Logo, o que
tem que haver entre nós entendimento, harmonia, compreensão e abertura para ser exortado, admoestado, corrigido, exortado, para que tenhamos aqui a unidade plena em Jesus Cristo na defesa do seu Evangelho. Verso de número 5 de novo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está o que, irmãos? Derramado. E onde? Em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi. Então fala para o irmão que está do seu lado, irmão, não tem desculpa não, tá? O Espírito Santo já foi te dado. Logo, no seu coração já foi derramado. E no seu coração derramado tem amor de Deus aí. Então tira esse rancor, tira essa mágoa, tira essa opressão, tira esse peso, tira essa faça, tira esse casco, tira essa coisa e faz você ser nécia a qual o Senhor pode te entregar a morte como combustível. Quer saber sobre o nécio? É isso. Quer saber da inércia? É isso. Bom, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Aonde, irmãos? Em nosso coração. Pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem aí dentro de você o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que fala em você. É que age através de você. É que te consola. É que faz você chorar. E Ele traz a você o bálsamo da esperança. É o Espírito Santo que te consola e que te conforta. É o Espírito Santo que te fortalece. Sabe quando alguém diz assim, olha, parece que eu ouvi uma voz mandando eu ir? Gente, quem é essa voz? É do Espírito Santo. Mas se você entender que ele foi derramado, senão pode ser a voz do capeta mandando você pular no precipício, e muitos estão pulando no precipício. Precipício da opressão, da depressão, da droga, e mais do que isso, o precipício do afastamento. Eu não sei quem fala comigo, todas as vezes eu escuto uma voz. Você é crente? É, já deveria saber que é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo fala com você, por favor, ouça. Mas depois de ouvir, obedeça. E depois de obedecer, pratica. E depois de praticar, testemunhe. E quando você testemunhar, edifique-se para edificar os outros na verdade. Amém? Verso de número 6. Porque Cristo estando, nós ainda, se nós estamos ainda fracos, quem está em nós? Cristo. E o que Ele nos revela? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, irmãos, se Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, quem era nós antes dele? Quem nós éramos sem Jesus antes, gente? Ímpios. E Jesus morreu por quem? Pelos ímpios. Por nós. Então, gente, se Jesus morreu por nós, que outrora era ímpio e agora somos filhos, Ele também morreu por aquele que nós condenamos Ele, cuja palavra diz que é para a gente o quê? Acolher. Eu digo e repito, essa igreja o Senhor vai enviar pessoas, nesta igreja chegará pessoas, e quando chegar, acolha sendo derramado em seu coração o amor de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo que foi dado, para que quando essas pessoas chegarem, ainda que vocês estejam fracos por qualquer tribulação, saiba que na tribulação ela tem que produzir em você paciência, e a paciência tem que produzir em você a experiência, e a experiência tem que produzir em você a esperança, porque na esperança você não vai causar e nem trazer confusão. Esse negócio de crente falar, eu vou orar para que ele vá embora. Não, meu irmão. Você tem que acolher e ensinar na palavra que ele tem que estar permanecido. Daqui uns dias, novo tempo vai estar aí, irmãos. Domingo tem hora que a gente passa apertado aqui, não é isso, pastor Celino? Ou não é? Ele disse que está aí no fundo. Não passamos aqui apertado? Tudo isso é Deus falando o seguinte: ó, é só um pedacinho, daqui a pouco está lá. Só que eu estou vendo só você. Cadê os outros? Cadê? Cadê o rodízio entre nós? Quem é aquele que fala, Eunice, vem para cá que eu fico no seu lugar? Quem é aquele que fala, deixa que eu cuide enquanto você ouve? Cadê o rodízio entre nós, gente? Cadê entre nós
a colaboração? Cadê o espírito de unidade? Cadê o ativismo da comunhão em procurar fazer, não para poder se competir, nem para poder agradar ao homem, mas fazer com o entendimento que nós estamos fazendo para Deus? Porque se eu contar aqui, tem um grupo de pessoas, no domingo tem mais um grupo de pessoas, mas cadê os que já estão e que conhecem a doutrina de Deus nessa igreja, para fazer o rodízio, para poder receber pessoas que estão chegando? Cadê? Às vezes precisamos de pessoas para discipulado. Cadê os discipuladores? Precisamos de pessoas para visitar. Cadê aqueles que se voluntariam para visitar? Precisamos de pessoas irem para o hospital lá para poder falar uma palavra de Deus. Cadê aqueles que têm a disposição para ir? Precisamos de pessoas para visitar aqueles que o droga não estão mais no caminho e talvez uma visita pode fazer uma grande diferença. Cadê aqueles? Precisamos daqueles que vão evangelizar. Cadê os evangelizadores? Cadê os intercessores dessa igreja? Cadê você que está mais sentado do que em pé, praticando e caminhando e somando com as diferenças? Precisamos reconhecer que enquanto nós estávamos fracos, morreu a seu tempo pelos ricos, ao qual outrora nós éramos. Porque Cristo estando em nós, e Cristo está dentro de você. Verso de número 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo. E quem foi este? Jesus. Pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Vamos de novo ao texto? Mas Deus prova o seu amor para conosco. De que forma? Em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Logo, não tem desculpa, viu, pastor? Não há desculpa, viu, irmã? Não tem justificativa aqui, irmão. Não há para toda essa igreja motivo algum da gente dizer, não estou preparado, eu cheguei agora, ainda falta muita coisa, eu não sei se eu consigo. Olha, foi por você. E agora, através de você, Ele quer que você vá. Porque dentro de você Ele já está aí dentro. E em você Ele derramou o Espírito Santo. E no Espírito Santo é Ele quem convence. Então, saiamos da inércia para não ficarmos inércia. Verso de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados. Logo, muito mais agora, sendo justificados. E pelo sangue seremos por ele salvos da ira. Entendeu isso? Logo, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue. Sabe o que quer dizer isso, pastor? Demais que me ouve. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Agora nós somos devedores desse evangelho perpetuamente. E por causa desse evangelho perpetuamente, a qual dele nós somos devedores. Romanos capítulo de número 1, venha comigo por favor, verso de número 16. Romanos capítulo 1, verso de número 16. Agora que somos devedores perpetuamente desse evangelho, sendo comprado por Jesus Cristo por seu preço de sangue. Em Romanos capítulo 1, verso 16 diz, porque não me envergonho do evangelho. De quem? De Cristo. E por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de quê? De todo aquele que crê. Ou seja, se nós não envergonhamos do evangelho, nós não podemos se alegrar com quem está envergonhando o evangelho. Mas também não temos que ficar entristecidos por quem está envergonhando o evangelho, porque às vezes nós também estamos envergonhando esse evangelho, nos tornando nécios e inertes em não trabalhar pelo evangelho, nem defender esse evangelho, nem levar esse evangelho àquele que necessita de entender esse evangelho. Verso de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos o que, irmãos? Fomos reconciliados. E com quem? Com Deus. Através de quê? Pela morte de seu Filho.
Ou seja, você é reconciliado aqui de Deus, irmãos? Sim ou não? Nós somos reconciliados, sim. Deus nos reconciliou, sim. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Ele se tornou a injustiça, sendo agora nós justos por ele. Ele se tornou a vergonha em nós agora, por ele reconciliado da vergonha que nós éramos. Agora por ele está dizendo, e não somente isso, aliás, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Mas, muito mais, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Nós estamos no melhor momento, pastores. E é aqui que eu quero mudar o nosso modo de pensar. No secularismo, a gente chama isso de mindset, maneira de pensar, forma de pensar, o jeito que a gente pensa. Isso é o mindset. Mas aqui para nós é mudança de mente, é abertura de mente para entender o novo de Deus, para viver o novo de Deus. E o que é isso aqui? Deus está dizendo o seguinte: olha, se nós outrora éramos inimigos, mas fomos reconciliados, agora não somente isso, nos gloriamos em Deus, porque em Cristo nós achamos que fomos alcançados de uma forma reconciliadora. Ou seja, Deus se reconciliou conosco, sem imputar em nós uma ira, da qual nós seríamos consumidos, porque Ele não teria misericórdia. Por isso, a gente vai conseguir agora, por isso, entender que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. E por quê? Porque nós fomos reconciliados. Porque um preço foi pago e agora nós somos devedores eternos. Por isso, gente, esse negócio de servir ao Senhor de maneira fracionada, sabe? Tem gente que serve ao Senhor, irmã Maria, como boleto, nota promissória. Hoje não está apertado, eu não vou servir não. Daqui a pouco, agora eu vou servir, porque o bicho pegou, a coisa está preta, a situação entrou de uma forma que só Deus na causa. Aí ele vem e serve. Depois que ele serve e é servido, porque quem serve é servido. Amém? Se você vem para servir a Deus, Deus te serve com a graça que Ele derrama sobre você. Então, quando você é servido, o que você faz? Você pega o que é dele, leva para fora da presença dele, usa a qual ele não se agrada, consome ela toda e depois volta como se nada tivesse acontecendo. E eu quero chamar a atenção, não nossa, porque não somos isso, eu tenho certeza, mas tem muito crente cara de pau. Crente cara de pau. Crente atrevido, que subestima pegar tudo de Deus, usar tudo contra Deus, depois voltar para Deus e ainda vir. Ninguém pediu para ajoelhar, ele está ajoelhando. Ninguém pediu para orar, ele está orando. Ninguém falou para ele vir, ele vem para o culto. Ninguém falou para ele para o GC, ele quer GC. Ele vem para a parte de oração e mais ora do que ele recebe. E quando ele recebe da parte de Deus, ele vai embora e fala: ó, recebi da bênção, agora está tudo certo. Ou seja, é um crente, cara. Tem muito crente, cara. Mas aprove ao Senhor que aqui tem crentes de verdade. Crente que fala: bate mesmo, Senhor, porque eu mereço. Bate mesmo, porque eu mereço. E que bom que como o Senhor me ama, seu chicote quando estrala, dói, mas dá livre. Verso de número 11, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que gloriar em Deus pelo Senhor Jesus Cristo, irmã Maria José. Não é como muitos que vão gloriar a Deus, pastora Maria. Você viu que depois que o homem foi lá em casa e resolveu o meu problema, deu tudo certo? Ai, se não fosse ele. Não, meu irmão. Se não fosse Jesus Cristo. Aleluia. Se não fosse o Senhor. Deus, nesse momento, Ele traz os seus para poder vir em favor de nós. Se Ele veio, foi Deus que ordenou. E se Ele chegou, foi porque Deus permitiu. Mas agora não será dele, mas é dele. E quando a gente compreende isso,
mais de Deus a gente quer. Eu quero saber se vocês querem mais de Deus. Porque na próxima terça nós vamos estar aqui. Glória a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Em nome de Jesus. E eu quero desde já dizer que no domingo me chamaram aqui, testemunhando, pena que ela não está aqui nessa noite, mas tomara que ela escute, um dia saiba. E no domingo ela me chamou e falou: pastor, eu preciso falar algo com você, porque faltou tudo isso, porque desde quarta-feira eu não consigo dormir quando eu lembro da sua pregação lá na Igreja Batista Esperança. Foi tão assim que toda vez que eu lembro eu perco o sono. Mas domingo faltou algo do Senhor e hoje eu não vou deixar isso passar. Ela disse que faltou um apelo a se fazer. Logo, se tem aqui alguém nessa noite que queira se reconciliar com Jesus, nós queremos orar por você. E se tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, também nós queremos orar por você. A você, irmã Sueli, está registrado. Fiz o pedido que você me fez. Como o bom pastor sempre disse, estou aberto a ouvir. Mas eu quero dar um exemplo para dizer que junto com vocês, nós também servimos a Deus. Bem, se não tem ninguém que queira reconciliar, nem tão quanto entregar a sua vida para Jesus, você que me escuta em casa, e se você tiver esse interesse, nos procura através dos nossos contatos, e queremos orar com você e liberar uma palavra de salvação para você. Amém? Estenda suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, Assim seja. a comunhão do Espírito Santo, Assim seja. seja com cada um de nós, e essa igreja diz: Amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde.